Isso mesmo, Jovens Adultos no Ar, um ministério da Igreja Batista da Lagoinha que trabalha aí com o perfil. Nós temos a mocidade, temos ali o pessoal que trabalha com os adolescentes e temos os jovens adultos. Nós não taxamos por idade, mas acaba que a turminha ali acima dos 27 anos, os solteiros, os que estão se casando, os casados, é isso mesmo. Pessoas têm se encontrado. E estou aqui com o nosso querido pastor Leozão, meu esposo, que amo tanto, líder do Ministério Jovens Adultos. Estamos aí. Aqui para poder falar algo muito importante, né, Léo? É mesmo, uma coisa que vai planejar a sua vida. E... Não sai daí, vai ser uma coisa importante. É verdade. Estamos aqui com Ricardo Abreu. Bom dia, privilégio ter você conosco, docente do Instituto Haggai. Ricardo, ali nós tivemos uma parceria ali do Instituto Haggai com o Ministério Jovens Adultos. Sempre estamos trazendo cada docente aqui toda sexta-feira. Por quê? Nós não queríamos que somente os jovens adultos, os nossos líderes ali recebessem essas ministrações, mas queremos que você aí na sua casa receba também, porque o Instituto Haggai realmente tem transformado vidas. E estamos trazendo aqui para estar nos abençoando. Bom dia. Obrigada, Ricardo, que você veio. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigada porque você se planejou para vir. Isso. Eu estou brincando assim porque o tema de hoje é a importância do planejamento. Ricardo deu uma aula maravilhosa sobre planejamento e eu falei, a gente não pode perder a oportunidade de te levar no programa. Isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Então vamos aí, ó, temos muitas perguntas para fazer, para conversar. Vamos então à nossa primeira pergunta aí da manhã, falando sobre o que é planejamento, então. Então, eu estou ouvindo você falar a respeito dos jovens, né? E normalmente os jovens têm essa questão do casamento, essa importância de casar, né? Quem casa, quer casa. É verdade. E a Bíblia fala que... A casa dele, não a casa da sogra, né? Isso. E o livro de Provérbios diz que tem um versículo importante que fala que prepara de fora a tua casa, apronta tudo sobre o teu campo e depois edifica a tua casa. Provérbios 24, 27 nos dá uma instrução a respeito de quem quer se casar, a respeito das pessoas que estão se preparando para a vida. E é muito importante a gente aprender a planejar a nossa vida para que a gente possa ser bem-sucedido na nossa caminhada, na nossa jornada. É interessante que Deus é um Deus de planejamento. Deus planeja, né? Isso. Ele planeja. E a Bíblia diz também que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. Então, planejar, cabe nós planejarmos. Cabe ao homem planejar. O detalhe é quando a gente fecha isso e não dá espaço para Deus, né? Exato. Redirecionar, né? Então, essa complicação que você faz um planejamento e tem que ser feito, né? Agora, dá espaço para Deus também agir nesse planejamento. Na nossa vida, exatamente. O detalhe é quando você fecha e diz, Deus, está assinado aqui, você não cabe, não vai fazer mais nada dentro desse planejamento. Então, essa seria a resposta. Aí tem uma segunda pergunta, qual que é a relação do planejamento com Deus? Seria você falar com Deus, você planejar não de maneira independente? Como que vocês veem isso? Então, igual o pastor Léo falou, Jeremias 29, 11 diz que o homem, né, que Deus tem planos, né? Então, isso. Deus fala assim, eu que sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. Então, quer dizer, Deus tem planos, né? E aí Deus fala quais são os planos. São planos de paz e não de mal, para dar uma esperança e um futuro. Quer dizer, o nosso Deus é um Deus de planejamento e os planos de Deus a nosso respeito são planos bons, não é? Então, a relação de Deus com os planos é que Deus tem planos bons para nós, né? E nós precisamos entender que planos são esses. Agora, uma coisa que você falou, interessante, Ricardo, a questão dos planos bons. E geralmente os planos bons que Deus julga bom, aquilo que agrada de fato a gente. Né? Aquele que é necessário para nós. Agora, muitas vezes nós não achamos que os planos de Deus são bons porque está indo contra a nossa vontade. Aí a gente começa a entrar nesse conflito com Deus, isso aqui não é, mas se Deus tem um plano que ele julga e sabe que é bom, por que a dificuldade de aceitar esse plano que é bom de fato para nós, né? Muitas vezes nós nos fechamos dentro do nosso objetivo e achamos que isso é bom para nós e damos muito ouvido à nossa alma. Não é? Essa questão da alma falar muito alto, o sistema falar muito alto, até o inimigo falar muito alto dentro desse planejamento. Daí a dificuldade de entender que o plano de Deus é bom quando ele vai contra a nossa vontade. Exatamente. A gente vai estar continuando conversando, mas a gente tem um telespectador que está querendo conversar conosco. Bom dia! Bom dia! Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se hoje é aniversário da Carol. Olha! É meu aniversário! Carol, quem tá falando é a Janaína. Querida.
sempre estou aí. Hoje eu quis ligar para te desejar um feliz aniversário. Obrigada. Dizer que eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Você que é uma mulher assim tão bonita por fora, mas muito mais por dentro, né? As pessoas podem ver sua beleza externa, mas a interna Deus conhece tão bem. Amém. E tem tantos talentos, né? Tanta energia. Eu poderia dizer que você realmente é aquela mulher virtuosa dos Amém. tempos modernos, porque sua lâmpada não se apaga, seu WhatsApp não apaga, seu celular não apaga. É uma mulher que está sempre conectada, interagindo, orando pelas pessoas. Amém. Então, Carol, quero te desejar parabéns por você ser esse instrumento de Deus, né? Uma pessoa que podia ter escolhido tantos caminhos, ter se amoldado aos padrões do mundo, mas escolheu o melhor de todos, Amém. né? Então, essa sua decisão hoje faz com que, assim, eu acho que você tenha 1000 motivos para comemorar seu aniversário. Amém. E muitos outros virão, até a eternidade, se Deus quiser lá que a gente vai se encontrar ao lado do Pai. Amém. E quero te dizer, Carol, que você está cada dia mais etiquética, como você fala. Etiquética. Todas as minhas dúvidas eu falo assim, Janaína, isso é etiquético? Porque ela mexe com etiqueta, né? Então, tudo eu pergunto, isso é etiquético? Aí eu criei essa palavra. Você já criou a palavra mesmo. Elogio, e você está cada dia mais etiquética. Parabéns, Carol. Muitas felicidades, muita alegria no dia de hoje. Obrigada, querida. Um beijo no seu coração. Obrigada pelas palavras. Que o Senhor dê em dobro aí a você tudo aquilo que você ministrou na minha vida. Amém. Um beijo para todos. Tchau. Beijo, tchau. Ai, que delícia, gente. Você não estava esperando, não. Isso que é bom fazer aniversário. Ah, é bom, eu gosto de fazer aniversário. Mas a gente tem mais perguntas para você. A nossa terceira pergunta aí, falando qual que é a relação do planejamento com o homem e se ele tem aí facilidade ou não. Então, eu vejo assim, quando a gente fala para jovens, principalmente para esse pessoal que está no momento da formação da vida, as dúvidas são muitas. E a gente observa que, por exemplo, a maioria dos jovens não sabe o que vai ser, nunca pensou sobre isso, nunca se estruturou, nunca se organizou a esse respeito. E a gente vê o seguinte, a mula não sonha, a mula não faz projeto, a baleia não faz projeto, não é? A baleia, Deus fala assim, vomita Jonas na terra, ela vomita. A mula, o anjo aparece e fala para não vai por aqui, ela não vai. Mas a mula não tem nenhum projeto, ela não sonha, ela não idealiza, não concebe nada nesse aspecto. E nosso povo, o povo brasileiro é um povo fantástico. Os nossos jovens são fantásticos. Nós temos uma capacidade de improvisar fantástica. Se você conversa, a maioria dos nossos amigos fala 2, 3 idiomas. Se conversa com o americano, fala um idioma. Então, o brasileiro tem uma capacidade de, vamos dizer assim, de improvisar fantástica. Mas nós precisamos aprender um pouco mais a planejar a nossa vida, principalmente os jovens, né? O que vai ser da sua vida? O que você vai fazer com a sua vida? Qual que é o seu plano de longo, de curto, de médio prazo? O que você espera da vida? Aonde você quer chegar? Isso nós precisamos melhorar um pouco, né? Não deixa a vida me levar, né? Agora, uma coisa interessante também, Ricardo, é a questão da pessoa fazer o plano, dar tudo errado e como recomeçar. O que você poderia falar para essa pessoa para recomeçar? Então, na verdade, o recomeço é sempre um novo planejamento, né? O recomeço é sempre a gente entender que se não deu certo, entender por que não deu certo e o que eu posso aprender com aquela situação. A maioria das pessoas, elas empacam naquela situação e fica vivendo aquela situação por 5 anos. É isso né? mesmo, né? Então, o mais importante para o jovem é entender por que eu errei, não é? Isso. E o que eu tenho para aprender com esse meu erro e como é que eu posso crescer a partir daqui. Certo. O mais importante é você sempre transformar a maldição em bênção, sempre transformar o erro em aprendizado, em crescimento para poder virem novas etapas. Aprender com o erro. Eu falo que a gente aprende às vezes muito mais com os erros do que com os acertos. Tem um amigo que fala assim, eu tenho um amigo que fala assim, a melhor coisa do mundo é você aprender com os erros dos outros. Esse você sabe. A gente tem mais perguntas aí, porque o tema realmente é muito rico e nós vamos passar para a próxima pergunta da importância do planejamento. É muito importante, né, Ricardo? É muito importante. O planejamento é o contrário de improviso. Tudo na vida, né? Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. A área familiar, né, quantos filhos eu vou ter, o que eu vou fazer da minha vida. Quer dizer, se você pega nos Estados Unidos, por exemplo, alguns países desenvolvidos, eles têm uma matéria que chama Setting Goals, quer dizer o seguinte, planejando metas. O menino aprende a fazer planejamento de metas, às vezes, no 2º grau, às vezes antes. Então, é uma matéria de currículo escolar ensinar um jovem, uma criança,
a planejar a vida dela. Quer dizer, isso a gente fala aqui no Brasil, as pessoas nunca pensaram nisso. A gente vai pensar isso no meio corporativo, numa empresa, como é que vai fazer o orçamento chegar no objetivo, como é que vai fazer o faturamento chegar no objetivo, mas muito mais importante do que uma empresa é a vida de uma pessoa. Isso. E por que as pessoas, às vezes, não se planejam? Por que elas não aprendem a fazer um planejamento das suas vidas? Planejamento a respeito da carreira, um planejamento a respeito da família, um planejamento a respeito do ministério, não é? Muitas pessoas não se dão conta ou não se preocupam com isso e deviam se preocupar. Agora, você falou até de família, eu tenho uma pergunta que é muito interessante, mas você vai fazer um planejamento da família, é importante você ouvir a família também, não é não, Ricardo? Sim, com certeza. Não fazer algo só você. Da sua cabeça. Algo, é meu e eu defini, assim. Planejamento sempre envolve uma equipe. Isso é importante. Agora também, você falou a questão do improviso e o planejamento, dá uma crise, não é um conflito, não? Essa tendência a improvisar? Não, eu acho que, por exemplo, há um tempo atrás eles divulgaram um dado a respeito da linha da Yashica no Brasil comparado com a linha da Yashica no Japão. Então, eles descobriram o seguinte, que os brasileiros tinham muito mais habilidade e conseguiam fazer as máquinas em muito menos tempo do que a linha do Japão. E aí eles descobriram que, assim, que basicamente isso se devia a uma capacidade do brasileiro de não deixar o negócio parar. Então, o japonês ele pensa muito assim, muito em cima de uma programação e se sai um pouquinho fora do script ele para. O brasileiro não. O brasileiro ele se resolve ali, já pega um grampo do cabelo, o MacGyver é brasileiro. Então, ele pega o negócio, ele já ajusta aquilo ali e passa para frente. Só que o improviso precisa ser bem utilizado no momento do improviso. Tem que permanecer. Nós não podemos ficar acostumados a sempre improvisar. Isso é errado. Eu tenho que usar o improviso. Tem que ser uma exceção e não uma regra. Exatamente. E nós temos, assim, de uma certa maneira, acostumados a improvisar. Deixa comigo, que eu vou resolvendo aqui do meu jeito. E não vai me assim. planejando. O certo é planejar. E se vier uma situação que vai me expor numa condição que eu não conheço, aí sim eu vou recorrer, sobretudo a Deus em primeiro lugar, não é? O Senhor me ajuda nessa situação, e aí, em um segundo momento, aquilo aos dons que Deus me deu, às bênçãos que Deus me deu, para que eu possa me resolver naquela situação. E uma outra pergunta, como manter aí o plano estabelecido? Porque às vezes o mais difícil é você manter. Às vezes você até vai lá e faz, mas como manter? Então, tem que haver uma programação, não é? Esse plano, eu tenho a regra para mim que eu uso, que Deus me deu, assim, a regra dos 3 P's, não é? Permanência em Deus, é o primeiro P. O segundo P é a paciência com as pessoas que estão envolvidas no projeto, não é? E o terceiro P, que está ligado à paciência, é a perseverança comigo mesmo. Então, o primeiro P é permaneça em Deus. Deus me ajuda sempre, eu preciso dele. Se eu sair dessa situação, eu estou perdido. O segundo P é paciência com os meus, da minha equipe. E o terceiro P sempre é a perseverança para comigo mesmo. Não desisto nunca. Não é? Agora, só um instantinho, essa questão da paciência com os outros, com esse mediatismo hoje, com esse ativismo, como é que faz esse conflito aí, Ricardo? Porque hoje em dia a gente é produzir. Eu tenho que produzir e geralmente não é considerado o ser humano. Descarta, né? Eu tenho que pegar só o resultado que ele traz. E o fator humano, esse investimento no ser humano também tem que ser considerado. Ele é muito importante. Na verdade, o ser humano é a peça fundamental de tudo isso, não é? Deus é muito interessante. Você vê o relato do Gênesis, Deus ele cria todas as coisas. Então ele cria a luz, depois ele cria a separação entre as águas, depois ele cria a terra seca, depois ele cria as ervas, depois ele cria os animais marinhos, as aves e os répteis, depois ele cria os animais, aí ele para. É muito interessante. Versículo 25 ele para, aí ele convoca a equipe. Isso é fantástico isso. Ele convoca a equipe e fala assim, façamos, quer dizer, ele envolveu a trindade, talvez os anjos, não é? Façamos, ou seja, ele parou tudo que ele estava fazendo, porque tudo que fez antes era mais fácil. Mas criar um homem é um negócio complexo. Especial. Não é? Especial. Ele para e agora vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Não é? Então, ele cria ali um objetivo. Não é? Na verdade, se você entrar numa empresa organizada hoje, você vai ver lá missão, né? Visão e valores. Isso. Então, qual que é a missão? Primeiro chamou a equipe, façamos. Segundo, missão, vamos criar o homem. Não é? Qual que é a visão? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Qual que são os valores? Vai governar sobre tudo. Então, Deus já... Não é? De uma certa forma, ele se preocupa com o homem como uma pessoa mais importante de todo o sistema.